Vai levar umas 2 horas para copiar os arquivos ali, enquanto isso a gente vai batendo papo aqui. Bom, eu me chamo Jackson Camargo, não foi falado isso aqui ainda, né? Eu pesquiso ufologia desde 1995, eu não tinha nem nascido ainda, mas já estava pesquisando, porque eu sou jovem, só tenho 18 anos e uns 40 nas costas, mas tudo bem. Comecei na ufologia com um avistamento. Eu estava num sítio, mais ou menos como a gente tem um ambiente aqui, extremamente escuro, extremamente estrelado cada noite. E lá não tinha energia elétrica, onde minha avó morava, na época. E então, o passatempo à noite era sentar ao redor do fogão a lenha e contar a história. E aí, então, eu conheci a vida deles através dessas conversas, né? Pode... Quem que vai operar? Pode. Isso, pode deixar aberto, por favor. E daí, então, eles contavam histórias da região. Por exemplo, minha avó contava que um dia ela saiu para olhar as estrelas, virou para casa onde ela morava e tinha uma mulher de branco flutuando em cima da casa. Essa é uma das histórias, né, que tem por lá. E aí, então, eu tinha medo de olhar lá fora quando anoitecia. Então, para eu sair lá fora, tinha que ser acompanhado, escoltado, né? Eu não tinha essa coragem de ver essas coisas na época. E aí, num dia, eu acho que isso pode ter sido talvez uma ET interferência, né? Porque quando escurecia, eu já ia no banheiro, que era aquela casinha que ficava afastada da casa principal, e já fazia tudo o que tinha que fazer para não ter que olhar para fora de noite. Eu só saía com eles para olhar para o céu, e sozinho eu não saía. E aí, fiz tudo o que tinha que fazer, aí por volta das 8, 9 horas da noite, quando já estava escuro, deu aquele aperto repentino para ir no banheiro. Falei para minha avó, e ela falou, então tá, você vai na frente da casa ali, eu vou aqui na varanda, eu fico cuidando de você. E aí eu fui, quando eu virei de volta para entrar dentro de casa, tinha uma baita de uma esfera em cima da casa, uns 3 metros de diâmetro, iluminando o telhado da casa. Aí eu vi aquilo, queria correr, não conseguia, queria gritar, não conseguia, e aí aquela esfera foi embora, e daí depois eu me soltei, fui lá para casa, falei, vó, você viu o que tinha em cima da casa? Daí ela queria saber o que era, né? Aí eu descrevi para ela, e aí ela na maior calma falou, isso é a mãe do ouro, todo mundo aqui na região já viu isso aí, fica tranquilo. E aí voltei para casa, e para Curitiba de novo, e aí meus amigos falaram, né, você viu um OVNI, você viu um escoador, você viu um UFO, e aí que eu comecei a pesquisar, e estou nesse ramo até hoje. Então, essa é uma das minhas pesquisas, a Noite Oficial dos OVNIs. E vocês vão ver que o caso é muito mais grandioso do que a gente imaginava, porque na ufologia se falava uma coisa, eu comecei a investigar, puxar um dado aqui, outro ali, e hoje o panorama que eu tenho é algo surreal, assim, se você for olhar todos os detalhes. E é uma pesquisa que continua. Não sei quando ela vai parar, se um dia vai parar e se um dia a gente vai ter informações completas sobre isso, porque o caso é realmente impressionante. Pode pôr primeiro ali. Eu gosto de começar com essa frase do Carl Sagan, porque ele sempre dizia, ele era cético, dizia em relação à ufologia, que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Se o Carl Sagan olhasse esse caso hoje, ele diria que nós teríamos uma evidência extraordinária. Esse caso seria uma evidência extraordinária de que não estamos sozinhos no universo. Eu considero esse caso como uma prova disso. Vocês vão entender por quê ao longo do nosso papo aqui hoje. Pode ir para o próximo. Bom, antes de a gente entrar na questão da Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 86, nós vamos falar sobre a noite de 28 de outubro de 1984, porque ela teve uma influência na Noite Oficial. O que aconteceu nessa noite, então? Por volta da meia-noite, entre meia-noite e 1h36 da manhã, aconteceu um caso ufológico ali na região de São Paulo, região de São José dos Campos, região de Campinas e litoral de São Paulo. Parte da área onde ocorreu a Noite Oficial 2 anos depois. Esse caso gerou documentos oficiais da Força Aérea Brasileira, 36 páginas, e os envolvidos são aqueles que eu listei ali. O que eu listei ali então? Nós temos APP, SP e APP-GL. Então, um aeroporto,
quando a gente tem um voo, por exemplo. Eu vim lá de Curitiba para o Rio de Janeiro. Quando o avião está chegando no Rio de Janeiro, ele passa a ser controlado, o voo dele, a partir de um APP, que é o serviço de aproximação que gerencia quando a aeronave está se aproximando de uma cidade. Então, SP seria São Paulo, o GL seria o Galeão. Então, são os dois aeroportos envolvidos. A ACC é um centro de comando que gerencia a maior parte do voo. Então, o avião decolou, orientado pela torre de controle, o APP gerenciou o afastamento, daí o ACC vai monitorar todo o voo até chegar na região do outro APP. TWR é a torre. Então, depois tem o documento da noite oficial, eu esqueci de pegar lá para mostrar para vocês, mas quem quiser pode folhear depois. A gente tem esses termos, né, em todos os documentos da noite oficial. E depois tem o RG 956, que é o avião da Varig envolvido, e o TR, que era da Transbrasil, duas aeronaves envolvidas. Pode passar o próximo? E aqui a página do documento que esse caso gerou. Né? Então, o que foi detectado? Por volta das 3h30 da horário Zulu. Quando eu tenho Z é horário Zulu, 3 horas acima. No horário daqui do Brasil seria 00h30. Então, o documento, nós temos ali, a primeira coluna, aquele 0330 é o horário, tá? Depois tem o OPN, ORG, é o sistema de comunicação utilizado. Então, TF1 é o telefone, por exemplo, tá? E ali do lado tem o ANV ou o órgão. Então, ali eu tenho a informação de quem falou. Se foi o APP, uma torre de controle, um avião, e daí a mensagem que foi colocada. Então, são aproximadamente 30 páginas só com esse tipo de informação. E aí o que a gente vê? Foi uma comunicação intensa, porque isso chamou a atenção dos controladores, que começaram a conversar entre eles. O operador lá da torre de Congonhas começou a receber ligação da população falando que estava vendo objeto sobre a região de São Paulo, ao sul do aeroporto de Congonhas, perto de um parque que tem ali. E esse objeto estava voando a 24 km por hora. Então poderia ser um balão, né? Mas ele começou a apresentar voo errático. Então, fazendo aquele movimento para todo lado, mudando a velocidade dele, mudando de proa, ou seja, mudando a direção. E ele começou a se aproximar do aeroporto de Congonhas. E aí ligou o alerta. Se for um balão, eu tenho que tomar cuidado, porque vem um avião para pousar, ele pode bater. Né? Por isso que eles começaram a prestar atenção nisso. Só que aquele voo errático mostrou que o troço era algo... né, algo mais do que um balão. E aí eles acionaram a defesa aérea, ou seja, chamaram os militares. Próximo. Aqui então nós temos um mapa, circulado em vermelho é o aeroporto de Congonhas, e ali, em vermelho com brilho amarelo, é onde estava esse objeto, nesse horário inicial. Tá? Próximo. E aí então, esse objeto em um determinado momento ele passou de 24 km para 976 km por hora. É o horário de um avião, a velocidade de um avião comercial em voo cruzeiro, na maior parte do tempo. Né, ele pode chegar nessa velocidade. Um Boeing, se você pega um avião normal, ele não vai voar a 24 km por hora. Se ele pegar essa velocidade no ar, ele cai. Né? Então, obviamente, não era um Boeing. E não era um balão, porque balão não chega naquela velocidade. Né? E aí começou a ficar estranho. E aí começou a surgir outros objetos. Próximo. Surgiu ali perto de Itanhaém, lá no litoral de São Paulo, e começou a surgir outros objetos. Pode passar, por favor. Isso. Região norte de São Paulo, região de Barueri ali. Isso 9 minutos depois. Começou o caso, 9 minutos depois já tinha 3 objetos. Próximo. 3 horas e 46 minutos Zulu, ou seja, meia-noite e 46 aqui no Brasil. Um objeto lá em Campinas. E outros objetos, 2 a norte, 2 a sul. E começou a chamar a atenção, né, dos militares, acionaram a defesa aérea e ficaram acompanhando no radar. Próximo. E ali na região de São José dos Campos, epicentro da noite oficial, 2 anos depois, surgiram vários objetos na tela do radar. Inclusive o operador da torre aqui viu um dos objetos. Né? Próximo. E aí, isso tudo gerou documentos. Então são 36 páginas assinadas pelo tenente Ademir Freitas, que narrou todo o caso e fez sugestões. Sugeriu à Força Aérea
que o COPM, ou seja, o Centro de Operações Militares do Sindacta, ou um outro órgão que eles poderiam criar, deveria monitorar fatos ufológicos, registrando esses fatos. Então eles adotariam um questionário, e ele sugere o questionário, adoção de normas, ele criou um modelo de questionário, e principalmente isso aqui, ó, a manutenção de fitas contendo gravações das telas de radar. Ou seja, se acontecesse um fato ufológico, o radar deveria ser gravado. Alguém aqui já viu filmagem da tela de radar da noite oficial? Sim. Não. Da noite oficial? Não? Não? Não, você já viu? Eu já vi não sei se era ilustração. Não, acho que você viu aquele que eu fiz lá pro meu canal. Mostrando os objetos e tudo. Mas a tela de radar, ela foi gravada na noite oficial com base nessas orientações. Mas ninguém nunca viu. Nunca foi liberado. Depois a gente vai falar sobre isso também. Próximo. A Globo botou, mas acho que era ilustração. Provavelmente. E aí, colocaram lá, sugerindo para acionar tal pessoa, gravação de tela de radar, identificar coisas que poderiam estar relacionadas com o fenômeno, com a manifestação, ou seja, o fenômeno eletromagnético em determinada região, né, poderia ter relação. Então eles iriam registrar isso também, informações meteorológicas, tudo isso seria registrado no documento. Próximo. Aqui é o questionário que ele criou para registrar isso. Próximo. E aqui, no ano seguinte, em 15 de julho, surgiu essa normativa da Força Aérea. Ou seja, as orientações que o cara sugeriu lá, a Força Aérea adotou a partir de 1985. Esse documento ele determinou todo o comportamento da Força Aérea durante a noite oficial, em maio de 86. Tudo que eles fizeram lá na noite oficial foi baseado neste documento, nas orientações. Inclusive gravação de tela de radar, os registros, as informações e tudo. Próximo. Então tá ali, eles colocam telefones para contatar lá, defesa aérea, por exemplo, anotação de dados, radar, tudo isso era determinado neste documento. Próximo. Como é que você descobriu esse documento? É liberado. É liberado? Documento público. Tá no Arquivo Nacional, tá lá no Sete Fenômenos, tá tudo disponível, liberado para a Força Aérea. E aí a gente chega no ano de 1986. Em 18 de março de 1986, começou uma onda ufológica que foi até metade de junho. E a noite oficial é o evento mais importante dessa onda. Próximo. Ela começou lá em 18 de março. E aí, como é que eu identifiquei essa onda? Primeiro, olhando os documentos da Força Aérea Brasileira, documentos que eu tenho aí para vocês olharem depois também. E ali lista vários casos ufológicos. Depois disso, comparei com registros de ufólogos e eu percebi que havia uma onda. Então, os ufólogos registravam 3 casos por mês. A Força Aérea registrava 1 caso a cada 3 meses. E aí começou essa onda. A Força Aérea registrou dezenas de casos, os ufólogos centenas de casos. Então você via que aumentou muito o número de casos. E aí você tem avistamentos normais, né? Filmagens, pessoas filmando os objetos naquela época. Detecção de radar. Então, dia 30 de abril, por exemplo, houve avistamento de OVNI e detecção pela região sudeste. Avistamentos durante o voo, o avião voando e eles veem o objeto próximo ao avião, seguindo o avião. E contatos próximos, inclusive abduções. Tivemos nesse período. Próximo. Os primeiros casos desta onda ufológica, tivemos avistamentos na cidade do Rio de Janeiro, em 19 de março. Em 24 de março, avistamentos na região de Santa Isabel. Né? Praticamente aqui em cima da gente. Objeto luminoso na Fazenda Cachoeira. Dia 25 de março, policiais trafegando pelas estradas aqui da região, entre Santa Isabel e Conservatória. Santa Isabel é aqui? É Santa Isabel do Rio Preto? Essa estrada, essa Isso, estrada. essa estrada aí. Então eles estavam trafegando e o objeto seguindo eles na estrada. Bateria do veículo da polícia descarregou com a aproximação desse objeto. Então, nós estamos onde praticamente começou essa onda. Né? Próximo. Aqui testemunhas, moradores da região, né, aqui, na época que viram esses objetos passando. Este objeto foi visto no Rio de Janeiro, durante essa onda ufológica, lá em março ainda, né?
Próximo. Então, na realidade, começou aqui. Pode-se dizer que sim, né? Avistamentos aqui na região do Rio de Janeiro, aqui na região da Serra da Beleza, e avistamentos também em Florianópolis. No Rio e em Florianópolis, os objetos saíram do mar para vir aqui para o continente. Próximo. Aqui nós temos um documento da Força Aérea, registrando os avistamentos de 30 de abril, detectado no radar. Isso também já foi filmado na época, mas a Força Aérea nunca liberou a tela do radar dessas gravações. Avistamentos na região do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, avistamentos em São José dos Campos. Esse de 3 de abril, na Vila Militar do Rio de Janeiro, eles viram um objeto descendo em direção ao veículo, parou no ar, se dividiu, cada um foi para um lado e deixou as testemunhas impressionadas. Próximo. E aí a gente chega em maio. Em maio as coisas aumentaram muito. Em 4 de maio, vários objetos luminosos próximos à região ali do aeroporto de Guarulhos, com cores cintilantes. Aqui já tem o padrão que a gente observa na noite oficial. Na noite oficial os objetos eram objetos cintilantes, variando de cor, vermelho, azul, verde, rosa. E 12 de maio, pilotos e controladores da base aérea de Anápolis, lá onde tem os caças, lá perto de Brasília, captaram um objeto luminoso que sobrevoava uma área 4 milhas ao norte de Anápolis. Um dos envolvidos foi essa aeronave aqui, ó, PTRCC. Quem era dono dessa aeronave na época? Uma pessoa chamada, ou conhecida como João de Deus, o médium. Não sei se ele estava na aeronave, mas ela pertencia a ele naquela época. Próximo. Ó, aqui são os avistamentos em maio, tá? Registros, então, principalmente aqui na região da Serra da Beleza, Rio de Janeiro. E lá próximo a Pernambuco, em Paquivira, uma fazenda chamada Paquivira, em Macaparana, em Pernambuco, em 17 de maio. E na madrugada do dia 18, novos avistamentos na cidade do Rio de Janeiro. Próximo. Esses aqui são informações que chegaram aos ufólogos, ou através de documentos, ou relatos. Pode ter muito mais. Provavelmente existem muito mais casos. Próximo. Então aqui, ó, a FAB, antes da onda ufológica, registrava um caso a cada 2 ou 3 meses. Os ufólogos, 2 a 3 casos por mês. E aí, então, nesse período da onda ufológica, foram centenas de casos registrados na ufologia. Próximo. E aí a gente chega na noite oficial dos OVNIs. 19 de maio. Você já achava que já 1936. estavam preparando a gente já para essa noite aí? Talvez. Isso que você está querendo dizer? Ou fazendo um estudo prévio, talvez sejam batedores, fazendo avaliações de pontos estratégicos para algum tipo de experimento, análise, alguma coisa assim. Existem alguns mistérios sobre o que gerou a noite oficial. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Próximo. Bom, o que a gente sabia então sobre a noite oficial até o ano de 2007? O que se falava é que eram 21 OVNIs que teriam sido observados em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, ou seja, 3 estados, que teriam sido perseguidos por 5 caças da Força Aérea Brasileira e mais uma aeronave Xingu. Era isso que se falava. Não se falava sobre outras aeronaves, pilotos de naves comerciais e tudo mais, que teriam sido captados por radares da Força Aérea Brasileira e vistos a partir da Torre de São José dos Campos. E a gente não tinha informação sobre pilotos ainda, né? Próximo. E aí, em 2007, começaram a liberar os documentos dos anos 80. E aí, então, os documentos que eu tenho ali, relatando os incidentes, os registros da Força Aérea, relatórios de pilotos, isso foi divulgado. A partir disso, eu fiz uma análise estatística dos casos, coloquei numa planilha, coloquei os dados de ufólogos e percebi que havia aquela onda. E aí, em 2015, liberaram as gravações em áudio. Algumas delas, alguns trechos a gente vai ouvir depois. Onde tinha o controle da Torre de São José dos Campos, falando com operadores de radar e aeronaves. E foi liberado também 4 gravações de 5 caças que a Força Aérea mandou decolar para interceptar. Segundo a Força Aérea, são 5 caças, né?
2 F5 e 3 Mirage. 2 F5 decolando aqui da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Próximo. E aí, eu comecei a montar o quebra-cabeça, né? Fiz a análise das gravações, dos documentos e saiu o livro Noite Oficial dos OVNIs, que eu tenho ali, inclusive. Mas a pesquisa não parou. Através do livro eu consegui alguns contatos interessantes, meio civil, meio militar, pessoas que vinham falar para mim, relatar o que tinham visto, e aí eu vi que isso iria se expandir. E aí, por curiosidade, eu comecei a entrar lá no YouTube, no Facebook, redes sociais. Cada vez que tinha uma postagem, uma publicação sobre a noite oficial, eu comecei a olhar os comentários. E aí eu comecei a encontrar relatos interessantes. Por exemplo, Carlos Alberto Bueno Soares. Eu estava presente na ocasião como controlador de voo em Brasília. Opa, o cara está no radar. Existe a gravação das minhas instruções ao avião do comandante Osíris, para pousar em São José dos Campos. Então, começou a surgir mais e mais informações. E aí eu vi que tinha um quebra-cabeças enorme nas minhas mãos. E comecei a guardar as informações. E começou a aparecer informações novas. Por exemplo, Marcos Machado. Meu tio era controlador de voo em Curitiba. Nesta mesma noite ele relatou 22 acontecimentos destes e toda a aeronave que entrava em contato também avistava e relatava as anomalias. 22 registros lá perto de onde eu morava. E eu não tinha essa informação de avistamentos da noite oficial no Paraná. E aí eu entrei em contato com ele e ele queria ver com o tio dele se ele poderia falar comigo. E aí ele falou uma coisa interessante. Esse meu tio fez um dossiê com todos os registros daquela noite e guardou com ele. E aí, pronto, né? Opa, vou ter um dossiê de um militar. E aí, então, ele tentou negociar com a família, mas aí ele retornou para mim e falou: meu tio está com Alzheimer, ele não vai conseguir te dar entrevista e eu vou tentar obter esse dossiê para você. Mas até agora eu não vi a cor desse dossiê. Esse aqui falava sobre um instrutor de voo que viu coisas. Ele estava voando pela Companhia Brasileira de Tratores. Tinha um outro ali que falava sobre o pai dele, que estava dentro de um avião. Pode ir pro próximo. E assim foi. Tive vários e vários comentários de pessoas e eu comecei a entrar em contato com os mais interessantes. Pode ir pro próximo. Próximo. E aí, tinha algumas informações que eu obtive através de algumas pessoas envolvidas que eu precisava confirmar. Por exemplo, tem uma informação que depois vocês vão conhecer, eu não vou adiantar agora, não vou passar spoiler ainda, que eu precisava falar com algum militar da base de Santa Cruz que tivesse trabalhado naquela época, que trabalhasse na área de mecânica de aeronaves. E eu achei a pessoa. O cara entrou numa rede social, numa postagem da Noite Oficial e falou: eu era mecânico de aeronaves na base aérea de Santa Cruz. E eu nunca vou esquecer aquela noite. Ele escreveu isso. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Fantástico o que eu vi. Foi fantástico o que foi relatado. Impressionante. Foi todos esses termos. E aí eu entrei em contato com ele e falei: olha, eu sou pesquisador do tema e tal. Será que a gente poderia conversar sobre a Noite Oficial? Ele falou: tá bom, vamos conversar. Eu vou te passar informações sobre esse caso. E aí sumiu algumas horas. Quando ele apareceu de novo, ele falou: olha, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu não lembro mais nada sobre aquela noite. Infelizmente não posso ajudar você. E aí murchei, né? Mas aí eu fui ver onde que o cara estava trabalhando naquele período. Que eu queria entrevistar ele, né? E ele ainda é coronel da FAB. Então, não pude confirmar a história que vocês vão ver daqui a pouquinho. E aí, eu descobri que a noite oficial não aconteceu, não começou à noite. Né? Porque a gente imaginava que era um evento que começou ali pelas 6 da tarde, foi até meia-noite e acabou. Não. Começou por volta das 15 horas e foi até as 6 horas da manhã no dia seguinte. Olha a duração desse troço. Né? Muito tempo de manifestação. Em setembro do ano passado, aconteceu o Congresso de Ufologia lá em São Paulo. Depois que eu dei a palestra, veio um senhor, e falou assim: olha, naquela data, por volta das 15 horas da tarde, eu estava na região das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, olhando em direção ao Flamengo, e eu vi um troço do tamanho do Maracanãzinho passando sobre aquela região.
E aquilo passou, acelerou muito rápido e atrás passaram 2 caças F-5 da FAB. Às 15 horas. E ninguém nunca falou sobre isso. Ele fez o desenho, relatou, colocou todos os detalhes que ele lembrava e tudo batia no relato. Não havia contradição. E aí, uma informação nova. Daí fui medir o Maracanãzinho para ver, né? O Maracanãzinho tem 117 metros. Imagine, às 15 horas da tarde eles já estavam passando ali naquela região. Próximo. E aí eu encontrei uma outra testemunha também, que por volta das 17 horas trabalhava na zona rural de Santa Isabel, próximo ali a São José dos Campos, uma outra Santa Isabel, próximo a São José dos Campos, em São Paulo, e ele observou um objeto luminoso no céu, que ficou parado por aproximadamente 1 hora, e por volta das 18 horas esse objeto se deslocou em direção a São José dos Campos. Isso ao pôr do sol. Próximo. Então ele teria feito aquela trajetória, vindo da região de Santa Isabel para a região de São José dos Campos, e pelo relato dele, ficaria mais ou menos nessa posição. E olha como é interessante a pesquisa ufológica. Você tem uma informação e depois vem um relato que se encaixa com aquela informação. E assim tem... Nessa pesquisa tem muito exemplo disso, de situações que são confirmadas por outros relatos. Depois eu vou mostrar outros exemplos. Próximo. Aquele objeto se colocou numa posição que ficaria exatamente nessa área. Isso aqui é a vista da torre de controle de São José dos Campos, tá? Aqui você tem a pista de pouso e decolagem. Então, a noroeste da pista, o objeto teria se colocado nessa posição. Ao pôr do sol, por volta das 6 horas da tarde, o sargento Sérgio Mota da Silva, que a gente vê aqui, ele assumia o posto na torre de controle. Quando ele subiu, ele viu uma luzinha exatamente na posição que bateria com o relato daquela testemunha da zona rural. Então aí a gente já tem uma trajetória de um objeto indo de um lugar para outro, confirmada por testemunhas que não se conhecem. E aí esse objeto ficou ali por um bom tempo, e era comum ele ver luzes aqui. Mas essas luzes, de repente, viravam e iam lá para o aeroporto de Guarulhos, porque era o avião vindo de frente. Só que isso durava poucos minutos, né? Questão de 4, 5 minutos aquilo ia embora. Mas aquilo ali ficou um bom tempo e ele viu que não era avião. E aí ele ligou para a Torre de Guarulhos. Perguntou, você tem algum avião se aproximando de São José, indo aí para Guarulhos? E o cara falou, não, aí nessa região nós não temos nada. E ele achou estranho e ficou olhando aquela luzinha. Ficou próximo. Dali a pouco, o APP São Paulo, que gerenciava as aeronaves que se aproximavam ali, usava radar para isso, ligou para o sargento Sérgio Mota e perguntou, você está vendo uma coisa, algum objeto, algum tráfego, a leste do aeroporto? Então aqui está o aeroporto, o sargento Sérgio Mota vendo essa luz, e ele perguntou se havia um alvo a leste do aeroporto. Ele olhou e não viu. Ele falou, a leste eu não tenho nada, eu tenho a noroeste. Que era esse objeto. E no radar, esse objeto não estava aparecendo. Estava aparecendo isso. Então aqui já temos 2 objetos. Um captado só no radar, não era visto, e um que era visto e não era captado no radar. Tá? Pode colocar o áudio 1 ali para mim, por favor? Isso, só dá um ESC ali, vai no áudio 1. E nós vamos ver agora a comunicação da torre de controle de São José dos Campos nesse momento inicial. Vocês vão ver que eles estão calmos ali, estão tranquilos, trabalhando como se fosse um dia normal, né? Mas isso vai mudar em pouco tempo. Esse áudio da torre, ele tem chiado, por causa dos equipamentos ali, tudo. Mais pra frente a gente vai ter áudios mais... Boa noite, São Paulo, falando. Você quer lembrar que o professor é qualquer pagamento? Veja tudo, não tem a nota. Aí se quiser que tá o tempo aí, tá bom? Pessoal, tem algumas dúvidas. Eu não queria ficar boa noite, não, né? Mas eu estava falando com o controle, que eu tinha uma luz aqui no setor da alta. Mas era só um farol, não tinha mais nada acompanhando. E qualquer som parado, Deus mudando, sem que descer, sem entendi, descer com a estrela.
conferi com as estrelas de ponta, era bem mais forte dele. De qualquer modo, eu persegui na Roma. Cadê a sala de salarinha? Porque já estava minhas coisas aqui na frente da montanha. Não, não está não. Não viu que a gente não tem nada na área. Ali eles já estão falando em disco voador. Isso, próximo. Vocês estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo? Deixa eu voltar o som. E agora? Tem que restaurar aqui o Tá. Eu diminui por causa do vídeo. Alô? Estão me ouvindo? Por volta das 19 horas, lá naquele vídeo, vocês viram no canto ali que estava escrito 20 horas e 12 minutos, tá? Mas era 18 e 12, no caso. 19 horas, horário local, começou a surgir objetos luminosos sobre o mar, ali no Rio de Janeiro. O pessoal ali na praia de Ipanema, em Copacabana, observando essas luzes. Inicialmente eram 6 luzes com movimentos erráticos. Movimento errático é isso aqui, ó, ele está lá parado e de repente começa. Afasta, e fica lá, brincando. Em alta velocidade, teve um momento em que uma dessas luzes se aproximou muito rapidamente ali dos prédios na região de Ipanema. Eles acharam que iria bater nos prédios, inclusive pela velocidade e movimento que ele fez. Ele desviou e voltou para o mar. Em São José do Rio Preto, uma família, lá no interior de São Paulo, estava trafegando de carro na zona rural e viram uma luz se aproximando. E aquela luz começou a voar por cima do veículo e aí eles viram que tinha a forma de raia. Na Operação Prato também temos a descrição de um objeto em forma de raia. E o carro da família teve pane elétrica. E pararam, viram aquele objeto, se assustaram e aí o objeto foi embora. Próximo. Então, às 19 horas, o panorama que a gente tem é isso aqui. 2 objetos lá em São José dos Campos, 6 objetos ali na região do Rio de Janeiro, e um lá em São José do Rio Preto. Próximo. Por volta das 19h30, pouco depois das 19h30, na Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São José dos Campos está aqui. Então você tem ali várias cidades, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Tem a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que forma especialistas lá, por exemplo, controladores de voo e outras coisas. Eles estavam no pátio da instituição fazendo uma formação, como a gente vê aqui, e de repente as luzes da escola e da região apagaram. E eles viram uma série de objetos passando por cima da escola. E é curioso que eu encontrei um relato de uma pessoa da cidade de Guaratinguetá que estava na frente do estádio local, estádio Dario Lopes, e ele viu o blackout e viu os objetos passando. Mesmo relato dos militares da base. Então, 2 objetos ali, os objetos passando em Guaratinguetá. Nesse momento, os radares já estavam indicando objetos na região de Monteiro Lobato, no Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, né? É a divisa ali entre os estados. E em Santo Antônio do Pinhal. E também objetos ali próximo a São José dos Campos, na cidade vizinha ali, que eu esqueci o nome. Próximo? Caçapava, acho. Caçapava, isso. E esses objetos, o controlador falava, ó, 3 objetos que ficam dançando ali, né, captado pelo radar. Por volta das 20 horas, um avistamento na região de Uberlândia. E um controlador de voo lá de Brasília começou a receber relato de pilotos, principalmente voando ali na região de Araxá, e teve também um voo vindo de Londrina para São Paulo, que eles relatavam o seguinte, entravam em contato com o centro de controle e falavam, nós temos um tráfego essencial. Principalmente falando calmo, né? O tráfego essencial é quando o piloto vê uma luz que aparentemente está vindo na direção dele. E aí tem todos os procedimentos, né? Precisa relatar para o centro de controle, para ele fazer o desvio, né? Para que não ocorra nenhum acidente. Só que aquele objeto ficava vindo. E o cara falando, ó, tem objeto em tráfego essencial. O controle olhava no radar e dizia, não tem nada aí, só temos o seu avião nesse momento. Mas eu tô vendo objeto. Não, mas só tem o seu avião, não tem nenhum outro objeto. E aí ele ficava nervoso, né? Porque a gente estava aparecendo ali, objeto vindo para cima dele, podia dar um acidente. Eles ficavam nervosos. Ficavam bastante assustados. E antes de ocorrer o choque com a aeronave,
o objeto desviava e seguia em direção a Brasília. Tivemos avistamentos na região de Resende, a Academia Militar das Agulhas Negras foi sobrevoada, as pessoas viram a partir da escola. E militares do exército. Encontrei vários relatos de pessoas falando, meu pai estava no batalhão tal, na cidade tal. O batalhão inteiro parou para ver os objetos passando por cima da base. E se isso aconteceu, se os militares do exército viram isso e pararam o que estavam fazendo para ver isso, provavelmente existem documentos do exército sobre a noite oficial também. Nesse momento, às 20 horas, começou a ter avistamentos sobre a cidade de São Paulo. Próximo. Esse é o mapa por volta das 20 horas. Então, Uberlândia, região de Araxá, São José do Rio Preto, cidades ali no Vale do Paraíba, sendo sobrevoados. E os casos vão aumentando. Pode passar próximo. Por volta das 20 horas e 30 minutos, aconteceu um fato muito interessante. O controlador da Torre de São José dos Campos via duas luzes na cabeceira da pista que mudavam de cor. Havia mais um objeto a norte, um objeto de cor branca. E aí ele começou a falar com o centro de controle, falando sobre essas luzes. E de repente ele viu luzes fazendo um voo rasante aqui que deixaram ele impressionado. É o que a gente vai ver nesse arquivo 2, com uma reconstituição que eu fiz a partir das imagens da torre de controle. Vocês vão ter uma leve noção de como foi essa experiência dele. Isso, eu acho que é isso. Continua aqui na minha lista. No mesmo lugar, paradinho. Eu estou modeste, eu tenho só um pontinho lá, mas provavelmente o outro primário que você viu aí. Os dois que são os pagamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. O que está no setor nordeste, eu só vejo ponto no setor de estado. Só vendo aí. Porra, tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Homem não, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados, mas voando em áreas baixas. Estou entrando na linha dentro da pista, além da cidade. Você está pegando aí, patrão? Eles são baixos, é por isso que você perdeu. Tem 2 altos aqui na linha dentro da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Porra, cara, tá bonito pra caramba. Mas não ia estar em nada, ia ter apenas pontos pequenos. Mas tão bonito, rapaz. Não, os 2 mais altos continuam mudando de cor. E os outros, tem 2 mais baixos agora com apenas pontos brancos. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Eu tô sempre no radar, você tem que estar numa torre pra ver o que eu tô vendo aqui agora. Tá bonito, cara. Rapaz, que festa que isso aqui hoje ficou. Será que ele ficou impressionado? Fantástico. Fantástico, né? Eu fui até a casa dele, ele mora em Sumaré. E entrevistei ele. E aí eu queria esclarecer se ele viu um objeto, 2 objetos, 3 objetos. E aí ele falou, eu vi um objeto. Não era 2, não era 3, era um objeto. Então é que eu representei aqui. Deixa eu pôr na sua frente, né? Peraí. Aqui. Era um objeto triangular, escuro, com luzes nas pontas. Por isso que às vezes ele fala 2 objetos, às vezes ele fala 3, porque era as luzes das pontas. E conforme o objeto manobrava, uma luz acabava se escondendo. Como é que ele sabe que era um objeto escuro? Então, a leste da base do aeroporto existe uma refinaria da Petrobras que ficava muito iluminada, muito acesa. E esse objeto passou entre a refinaria
que ficava a 2 km de distância, e o aeroporto. Então ele viu o escuro do triângulo, ocultando a luz da refinaria. E aí que ele pôde distinguir isso adequadamente. No Rio de Janeiro, enquanto isso estava acontecendo lá em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, continuavam as observações, tivemos interferências em aparelhos de TV e tivemos alguns blackouts na região de Jundiaí. Provavelmente estavam aparecendo objetos em Jundiaí também. Então começou efeitos eletromagnéticos em diversas regiões. Próximo. Mexe tudo, né? Uhum. No espaço, mexe. Mexe com tudo. E aí, por volta das 21 horas, lá no CADEST, que era um centro de adestramento da Marinha para fuzileiros navais, esse pessoal aqui, e mais alguns militares, estavam de serviço, estavam de treinamento lá na base, e eles estavam na hora do rancho. Eles estavam lá tomando, comendo, né, antes de se recolher para deitar. Então era em torno de 120 militares, e de repente eles começaram a observar as luzes no céu, fazendo movimentos absurdos, sobrevoando a base, e ali é a rota de aproximação do aeroporto, inclusive. E eles viram que algumas luzes se juntavam e se separavam. E alguns desses militares aí tiveram uma espécie de pânico, alguma coisa assim, eles tiveram que ser amparados, porque eles ficaram realmente muito assustados com o que eles viram. E eu entrevistei um desses militares aqui, que não deseja ser identificado, obviamente, mas ele está aí, e que me relatou. E aí hoje, atualmente, ele é pastor presbiteriano. E aí eu questionei, obviamente, né? Você acredita em vida extraterrestre? Não. Acredita em disco voador? Não. Como é que você consegue... Você consegue explicar isso que você viu? Não. Né? Ele viu, mas ele não sabe o que é. Ele não se atreve a criar alguma hipótese. Próximo. Medo de ser ignorado. Agora, Arthur, olha o privilégio desse povo. Informação inédita. Para vocês que eu não falei em parte nenhuma. Sábado passado, eu entrevistei uma pessoa que, na noite oficial, na época da noite oficial, era funcionário da Embratel. Ele estava na Ilha Porchá, em um bar panorâmico que tem ali, junto com a esposa, e todo mundo ali falando, aquele barulho de bar, né? Todo mundo conversando, e blá 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 blá, de repente, eles viram exatamente isso. E essa é a proporção correta do negócio que eles viram. Olha o tamanho da cidade de Santos, olha o tamanho desse objeto, e eles viram aquele objeto passando, e eles perceberam isso quando tudo ficou silencioso. Todo mundo parou de conversar para olhar o objeto passando. Ele cruzou por cima da cidade de Santos, foi em direção ao Cubatão, e depois, com base no que eu já apurei sobre isso, desviou, foi em direção ao norte da cidade de Campos, contornou e desceu ali por volta, provavelmente ali na região de entre Ilhabela, divisa com o Rio de Janeiro, desceu e voltou para o mar. Lentamente? Hã? Lentamente? Provavelmente lentamente. Pelo que ele falou, foi de forma lenta. Ele passou por Cubatão e foi pra onde? Ele desviou, foi por cima de São José dos Campos, pela serra, desceu de novo e voltou para o mar. Depois vocês vão ver o tamanho disso aí, que eu consegui apurar o tamanho desse troço. Não era pequeno, não. Vamos pro próximo. Então, o primeiro registro daquele objeto que eu tenho é esse. O mais antigo, digamos, por volta das 21 horas. Nesse mesmo momento, 21 horas, o coronel Zílio Silva e o piloto Alcir Pereira estavam neste avião, exatamente esse. Essa é uma foto da época, a única foto que existe do avião, é uma foto rara, pouca gente conseguiu chegar nessa foto. Ele vinha de Brasília para pousar em São José dos Campos e o Sindac e o sargento Sérgio Mota informaram o piloto de que estava aparecendo essas coisas no céu. E aí, ele assumiu o controle, para desgosto do capitão Alcir, e foi perseguir OVNIs na região do Vale do Paraíba. E enquanto o avião estava chegando, também tivemos avistamentos em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Paranaguá, lá no Paraná, e a coisa começou a esquentar mais. Né? Pode ir para o próximo. Temos um mapinha daqui a pouquinho, vocês já vão ver como é que está o mapa de avistamentos.
Coronel Osiris fez a primeira perseguição na região de São José dos Campos. Ele viu a luz, direcionou o avião para ir para direção à luz e o objeto desapareceu. E apareceu em outra região. E aí ele foi em direção a São Paulo, no Rio das Cruzes. Agora um parênteses aqui. Falei para vocês que eu fiz aquela busca nos vídeos, redes sociais e tudo, em busca de relatos. E eu encontrei muitos relatos de pessoas diferentes falando algo mais ou menos assim. Na época, eu morava na altura no número tal, da Avenida Ricardo Jafé, em São Paulo, e eu vi um troço enorme passando sobre a cidade, parou sobre a cidade, e depois de algum tempo foi embora, e logo em seguida, 2 caças passaram perseguindo o objeto. E aí, isso por volta das 21 horas. Né? Eles falando isso. Só que daí eu olhava os documentos, o primeiro caça que decolou para perseguir OVNIs, decolou às 10h34, e o relato não batia. Opa, ou esse povo está mentindo, ou né, provavelmente está mentindo, porque os documentos são precisos. E aí eu deixava de lado, eu não joguei os relatos fora, deixei de lado. E aí, eu acabei encontrando 2 entrevistas diferentes, em épocas diferentes, do Coronel Osiris falando. Quando nós estávamos chegando em São Paulo perseguindo um dos objetos, por volta das 21 horas, 21h10, um piloto de F-5 que estava indo para Santa Cruz falou que estava vendo esses objetos. Opa! Então nós tínhamos 2 caças, né, conforme o relato, tínhamos 2 caças voando na região de São Paulo às 21 horas. E a Força Aérea nunca admitiu isso, nunca falou sobre isso. E ela está escondendo. E aí comecei a juntar as peças. E aí, quando eu entrevistei o sargento Sérgio Mota, ele falou assim, um técnico de aeronaves da base aérea de Santa Cruz me confidenciou que um dos pilotos, um dos caças F-5 que pousou na base, parou na pista por falta de combustível. Ele não tinha combustível para ir até o hangar. Tiveram que rebocar a aeronave. Se ele demorasse aí 1 minuto a mais em voo, ele ia cair. E aí o técnico, que foi fazer a manutenção da aeronave, verificar se estava tudo bem, ele chegou com a chave para abrir o painel da aeronave e a chave saiu da mão dele e grudou no caça, porque o caça estava imantado. E aí eles tiveram que aposentar o caça porque não tinha mais condições de voo depois daquela noite. Só que o documento da Força Aérea, daqueles 5 caças que ela mandou, tem o código de identificação, então a gente sabe qual foi o avião. E esses aviões funcionam até hoje, estão sendo usados até hoje. Então não estava batendo com o relato do Sérgio Mota. E aí, esse relato do Osiris confirma que havia outros 2 caças em voo, que pode ser o que levou a Força Aérea a não admitir a existência deles naquela noite. Lembra daquele cara que eu falei que era coronel, que não quis depois me dar entrevista? Era justamente para confirmar essa história. Se houve mesmo esse lance do avião que foi aposentado por estar imantado. Pois bem, voltando aqui ao Coronel Osiris. Quando ele direcionou a aeronave em direção a Taubaté, ele entrou em contato com a torre de controle lá de São José dos Campos e falou assim, nós estamos vendo um objeto maior e bem vermelho. Lembra aquele objeto vermelho que a gente viu? Era aquele que ele estava vendo, aquele objeto imenso. O Coronel Osiris viu isso. E não foi só ele. Pessoas em solo viram esse objeto a baixa altura e puderam calcular o tamanho dele em 1.500 metros. O objeto ele era comprido, uma ponta ficava em cima de um trevo e a outra ponta em outro negócio que ficava a 1.500 metros de distância. Um troço colossal, gigante mesmo. E aí, então, ele voltou para São José dos Campos. Quando ele estava vindo para São José dos Campos de novo, ele viu uma luz que passou da direita para a esquerda, à frente da aeronave. E aí nós temos a gravação da torre de controle, comunicação com o Coronel Osiris, falando desse fato. E vejam a reação do sargento Sérgio Mota quando isso aconteceu. É o arquivo 3.
aproximadamente a radial 120 de São José. O que estava à direita passou à sua frente, confere. Eu estava mostrando a radial 100, aproximadamente 150. No momento, ela desapareceu. Entendido, estava na radial 100, deslocou-se para a radial 150 e desapareceu. Assim é aquilo. Positivo, Mike Bravo Zulu. Mantém, escuta. Controle? Ó, passou um aqui da radial 100 para 150 na cara do Mike Bravo Zulu, bicho. O cara tá atrás. Porra, oi, fala pra mim. Tô sozinho, mas tem mais gente vendo, então não tô doido não. Exato. Eu não chamar ninguém, cara. Eu botei defesa aérea no gancho, botei defesa aérea na escuta aqui, acabei deixando o telefone de lá, tem 600 segundos. Vai ser o nome. Torcida mais Bravo Zulu. Aqui nós estamos agora à direita, na direção de São Paulo, na direção anterior, uma luz bem forte pela frente. Bem maior do que anteriormente foi avisado. Está aparentemente no início de São Paulo. Deve ser em São Paulo e Mogi das Cruzes. Positivo, observando luz bem mais forte que o anterior, agora entre Mogi e São Paulo, à sua direita. Exatamente, continua bem visível e não é estrela. Isso, continua bem visível e não é estrela. Mantém escuta. Será que isso impressionou ele? Esse objeto bem vermelho que ele viu é o mesmo que o técnico da Embratel havia visto com a esposa. Detalhe que eu esqueci de falar. Esse cara da Embratel, ele chegou no dia seguinte na Embratel e estava cheio de comunicado dos navios que iam para aportar em Santos. Eles estavam relatando a presença desse objeto gigante ali, avisando a Embratel, Capitania dos Portos, Marinha. E segundo esse cara da Embratel, um helicóptero da base aérea de Santos decolou para tentar ver o que era que estava aparecendo ali. E por alguma razão ele não achou esse objeto. Pode ir para o próximo. Por volta de 21h30, 2 objetos captados a leste da base aérea de Santa Cruz, outro objeto pairando em São Paulo. E diante disso tudo, aquele susto lá do avião do Coronel Osiris, o Mike Bravo Zulu, eles acionaram a defesa aérea, jogaram no colo dos militares lá para defender o país. Às 21h43, ligam para o controlador da Torre de São José dos Campos e dizem: olha, se alguém ligar perguntando alguma coisa aí, você nega, diz que não sabe de nada. Então era para ele negar os fatos para curiosos, para a imprensa e tudo mais. Tá? 21h46 é captado um objeto maior com vários outros menores ao redor. Então, o APP São Paulo, nesse momento, ele captou aquele objeto grande, de 1.500 metros de comprimento. Nesse momento, esse objeto já estava passando, contornando São José dos Campos, indo em direção ao mar. E aí, durante a conversa, o operador pede para ele olhar lá e tal. O Sérgio Mota pega o binóculo e olha, e ele vê o objeto comprido com objetos menores que estavam sendo captados no radar. E aí o controlador fala 1.500, ele não chegou a falar metros, mas ele ia falar o tamanho do objeto. Ele só não terminou porque o sargento Sérgio Mota interrompeu ele. É o arquivo 4 que a gente vai ver agora. Opa! É o fino automático. Oba, eu vou começar radial 135 milhas. Radial 135 milhas. Essa é a proporção real, tá? Fala, defesa. Oi. Olha, eu vou tentar contar com o piloto, o Bravo Mike Zulu. Eu já tenho o telefone para ele vai ligar para você. Tá, então vai ligar cobrar. Certo. Tá ok? Tá ok. Obrigado. Nada, vai ter coisa dessa lá. Tá. Companheiro, eu vi o troço aqui, tá? Tá parado e pensei que fosse uma estrela. Tá parando agora aí, né?
E o próprio militar falando, isso é nave-mãe. Nave-mãe, é. Nave-mãe e os navezinhas em volta. É. Esse aqui é um outro relato que eu consegui. Eu era controlador de voo no Sindacta 1 na noite dos OVNIs. De fato, foi notado tais alvos nos radares na rota do ACC Brasília, onde eu era um dos controladores. Começamos a nos comunicar com outros órgãos de controle e todos a seu tempo começaram a cotejar informações, ou seja, relatar que estavam tendo avistamentos na área. Tanto quanto as TWS, que é as torres, que as viam a olhos nu, quanto os controles de aproximação na região do sudeste do centro de Brasília, não foi só um objeto, foram muitos objetos desconhecidos. E aí ele relata que em Pirassununga, em Ribeirão Preto, várias bases e aeroportos estavam relatando a presença desses objetos. Pode ir para o próximo. No Rio de Janeiro, o Dr. Silvio Giglio viu 13 objetos. Então, inicialmente eram 6, agora já são 13, fazendo movimentos de zigue-zague por todo o lado. Então, ele fala sobre pontos vermelhos e amarelos, fazendo zigue-zague, alguns tornando-se alaranjados. E essa mudança de cor é muito comum nos relatos da noite oficial. Pode ir para o próximo. Eu quero que vocês vejam um mapa. Ali, ó. Por volta das 21h30. Olha quantos objetos. Simultâneo isso? Mais ou menos no mesmo horário. Não chega a ser simultâneo, existe uma lacuna de horário ali, um intervalo, digamos assim. Né? Mas, por exemplo, aqui, 13 objetos, mais uns 6 ali, mais uns 6 aqui, e objetos em regiões intermediárias. Isso dá bem mais do que 21, do que é a versão oficial que a gente conhece. Eu calculo que tem sido em torno de 50 objetos. Mais uma informação nova para vocês aí que eu não falei ainda em parte nenhuma. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Esses dias eu encontrei mais um relato de uma pessoa falando, olha, eu morava no Mato Grosso do Sul. Ele não disse a cidade, ele falou Mato Grosso do Sul. Onde eu morava havia uma base aérea controlada pela Força Aérea. E na cabeceira da pista da base aérea pousou uma nave às 15 horas da tarde do dia 19 de maio de 86. E o calor da nave fez com que a vegetação pegasse fogo. E a Força Aérea, para despistar, falou que os moradores locais tinham ateado fogo ali, mas que depois eles perceberam que ficou uma marca quadrada no local de pouso. Aí fui investigar, né? Fui ver quais eram as bases aéreas que a Força Aérea controla naquela região. E para minha surpresa, é no próprio Aeroporto Internacional de Campo Grande, tem a base aérea junto ali, e é gerenciada pela Força Aérea. E aí eu vendo a cabeceira da pista, tem uma marca quadrada lá onde não tem vegetação. Não sei se é gerado por aquele incidente, mas curiosamente tem uma marca quadrada lá de solo exposto. Próximo. E aí algumas curiosidades nessa noite oficial. O sargento Sérgio Mota, ele começou a sinalizar para esses objetos desligando a luz de balizamento da pista, aquela que indica os limites da pista. E aí, quando ele desligava a luz, aqueles objetos se aproximavam do aeroporto. E quando ele ligava de novo, os objetos se afastavam. Isso não tem nas gravações. Né? Nunca foi liberado pela Força Aérea. Ele chegou a me falar, olha, eu tenho o trecho em que eu me comunico com o APP e relato para ele esse fato. E aí ele falando assim para mim. Quando eu falei para ele, ó, vai acontecer um negócio agora, repare que os objetos vão se aproximar. Daí eu desliguei a luz da pista e os objetos se aproximaram. O cara lá do APP ficou louco. Meu Deus, o que você fez aí? Os objetos estão chegando, como é que você adivinhou? Ó, agora eles vão se afastar. Meu Deus, o que você está fazendo, cara? Né? E aí ele explicou que ele desligava a luz, os objetos chegavam mais perto. E ele tem essa gravação e eu espero, estou negociando com ele ainda para conseguir isso, divulgar também para vocês. Teve um pastor evangélico lá em São Paulo que achou que era o fim do mundo, pegou todos os fiéis, levou para a rua e se ajoelharam na rua, começaram a rezar para evitar o fim do mundo. Aconteceu. No Morro do Cavalcante, no Rio de Janeiro, um objeto desceu do céu, tinha duas crianças brincando na frente da casa da avó, viram aquele objeto descendo e pouco depois viram uma mulher de branco flutuando, vindo da direção do objeto que pousou, e alguma força fez com que eles virassem o rosto e não vissem para onde a mulher foi.
E aquelas crianças que eram todas corajosas de brincar ali, inclusive de noite, ficaram uns bons anos sem sair de noite, com medo de ver a mulher de novo. Também fiquei sabendo de um possível pouso na cidade de Santos. E esses dias descobri também um caso de pouso, esse aqui eu tenho que averiguar ainda, mas já estou citando aí para vocês, um caso de pouso em Goiânia com avistamento de tripulantes naquela noite. E aquele caso lá da base aérea de Campo Grande que eu falei para vocês agora há pouco. Próximo. Por volta das 22 horas, então o que já tinha acontecido? Né? Os objetos já tinham sobrevoado fábricas da Ingesa, Avibras, Embraer, centros tecnológicos, INPE, CTA, usinas elétricas, usinas nucleares. Sobrevoaram as refinarias da Petrobras em diferentes regiões e bases aéreas. Todas as bases aéreas ali, bases militares, estavam sendo sobrevoadas. E aí, vendo que os objetos estavam com foco no sistema de defesa brasileiro e nos polos tecnológicos, então vamos mandar os caças. Você acha que foi essa o motivo da decisão de mandar Essa a razão. Estava ameaçando o setor? Talvez ameaça não, mas eles estavam querendo saber o que estava acontecendo. Essa era a função principal. Inclusive, eu tenho relatos de que na Ingesa, que era uma fábrica do Exército que funcionava em São José dos Campos, o comando da base chegou e falou, ó, fechem tudo agora, desliga tudo porque tem alguma coisa no céu que pode estar espionando. E mandaram os funcionários para casa. Então, se o Exército estava monitorando isso, provavelmente tem documentos. E meu palpite é que sejam os batalhões de defesa aérea. Tem os batalhões do Exército para defesa aérea. Provavelmente sejam eles que tenham monitorado a evolução desses objetos naquela noite. Então, isso vai ser um foco futuro de buscas de documentos junto ao Exército. Vamos ver se a gente consegue. Aqueles navios que eu falei para vocês que estavam relatando informações para a Marinha e para a Capitania dos Portos, gerou telex. E aquele funcionário da Embratel, ele viu os telex, os documentos impressos daquilo, o que prova que a Marinha também tem documentos sobre a noite oficial. E eu fiz uma petição, eu entrevistei ele sábado, na segunda já tinha a petição pronta para a Marinha solicitando acesso a esses telex. Vamos ver se já liberam de primeira, né? Senão a gente vai ter que chegar com os dois pés no peito da Marinha para conseguir esses documentos. Próximo. Primeiro caça que decolou oficialmente, então, Tenente Kleber às 10h34, com este caça, FAB 4848. Cada caça tem um número, é como se fosse uma placa de automóvel, né? Então, o FAB 4848, esse caça, ele decolou, ele avistou luzes, perseguiu um desses objetos e teve interferência no equipamento de bordo. E essa interferência poderia ter causado a morte do piloto. Mas como ele é um cara extremamente competente, controlador de voo também, eles conseguiram voltar sem qualquer problema. Então agora a gente vai ouvir dois arquivos, 5 e 6, para a gente ter uma ideia do que aconteceu na missão dele. Essa é uma constituição que eu fiz. Ok, de 2 para 1 hora. Um pouco alto, ok? Estamos em rumo aparentemente perpendicular um com o outro. Afirmativo, é um objeto, ok? Não tem condições de definir se é um avião ou se é um tipo de objeto. Confirme luz fixa ou intermitente? São intermitentes, ok? Piscando. Ciência, possibilidade de persegui-lo? Aguarde. Estou comando para a prova dele, ok? Botar ele. Então, ali onde estava escrito o Jambok 17 era a nave do piloto, tá? E o objeto piscando ali na parte de baixo. Esse é um pequeno trecho da reconstituição de voo que eu fiz com o áudio original, mostrando a posição do avião e do OVNI. E aqui a gente já vai ver um momento mais à frente, quando ele começou a perseguir o objeto e já começou a dar interferência no equipamento de bordo e tudo. A gente vai ver ali. Negativo no momento, ok? O radar marreando 20 milhas, nenhum contato. Ok, Rojão, queira confirmar que as evoluções efetuadas pelo objeto
quem ficar dando sopa por aqui? Pode colocar, né? Ô, Capa, recebido sua portadora, queira confirmar? Ok, eu estou informando que aparentemente não deve ser uma aeronave, ok? Um avião. Devido à performance dele no que diz respeito à velocidade, ok? E também pelo local que ele estava voando, ok? Ok, você entendeu? É entendido. Se fosse, por um acaso, um avião de nacionalidade estrangeira, ok? Não estaria dando fogo por aqui. Deveria haver outros contatos com reabastecimento ou algo parecido. Nesse trecho ficou assim meio... Pelo menos eu tive a impressão que ele estava meio... como posso dizer? Incomodado com a pergunta do controlador. Pareceu que era uma pergunta sem noção. Daí ele falou, quem que está dando sopa por aqui? Né? E aí explicou que não poderia ser uma aeronave estrangeira, de espionagem, etc. E sim um OVNI mesmo. Né? Deixa pro próximo. Aqui é o painel de um caça, de um F-5 da época. Ele via então o objeto no HUD de visualização da aeronave, mudando de cor. Aqui a trajetória que o avião fez, a gente já vai ver. Pode ir para o próximo, acho que já está no próximo. Então foi essa trajetória de voo do Tenente Kleber, decolou de Santa Cruz, curvou e foi até São José dos Campos. Daí teve ordem para retornar e aí ele viu o objeto e entrou em perseguição. Quando ele estava nesse trecho aqui, os equipamentos de bordo deram problema. Então tem dois equipamentos essenciais. O primeiro é o DME. O DME, por exemplo, supor, se o avião estiver aqui, o DME vai apontar em direção à base de Santa Cruz, indicando para onde que ele tem que ir para voltar para a base. Tá? Esse é o DME. E o outro, que é o ADF, aliás, o DME indica a distância. O ADF ele indica a direção. Então, ADF, a direção, e o DME, a distância. Tá? Então, esses dois equipamentos deram problema. Quando o avião estava aqui, o DME e o ADF deviam dizer que a base estava ali, mas não. Eles diziam que a base estava aqui. Se o avião seguisse as orientações, o piloto seguisse as orientações do avião, ele ia cair por falta de combustível. Não daria tempo dele voltar para a base. Só que ele percebeu que as informações estavam erradas e entrou em contato com o centro de controle, e aí eles voltaram, guiaram o avião de volta para a base sem problemas e ele pousou lá tranquilamente. Esse foi o que chegou magnetizado lá? Não, não ele chegou normal, ele está sendo usado até hoje, não foi aposentado nem nada. O que foi desmagnetizado provavelmente foi um daqueles que estavam voando lá por volta das 9 horas, sobre São Paulo. Okay. Provavelmente aqueles. Por volta das 10h40, havia vários objetos sobre São José dos Campos, alguns parando, estáticos no céu, e depois acelerando a 3.240 km por hora. Só havia uma aeronave na época que poderia chegar nessa velocidade, que era o SR-71, que a gente vai falar daqui a pouquinho. 10h49, um UFO deslocava-se a 3.291 km por hora, desacelerou em 2 segundos e se deslocou a 3 km por hora. Hoje, 37 anos depois, não existe nenhuma aeronave que faça isso, que a gente possa fabricar. Também surgiram detecções na base aérea de Anápolis, em Goiás. Essa aqui, eu gosto dessa comunicação, mas eu não trago porque ela tem uns palavrões. O comandante da base aérea de Anápolis, ele ficou sabendo que havia OVNIs próximo ali à base aérea e entre palavrões começou a dar ordens, né, para decolar um caça aqui, outro ali, decolar armado e tudo mais. Próximo. Às 10h50 decolou o segundo caça, pilotado pelo capitão Armindo Viriato, nesse caça aqui, o Jaguar 116 FAB 4913. Esse caça está no museu na base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Quem for visitar e encontrar esse caça lá exposto, é aquele que foi usado na noite oficial. Ele decolou às 10h48, tá? Às 10h50 já estava perseguindo OVNIs lá em Goiás. Próximo. Aqui é o painel daquele caça, então é exatamente isso que ele tinha. Tá? Esse instrumento aqui tem o radar,
No radar, então, era isso aqui, ó, um plotzinho vermelho que ficava indo de um lado para o outro. E aqui o sensor de mira travou no objeto. Ele não viu o objeto, mas a mira estava travada. O sistema travou em algum objeto. E aí, ele se aproximava, né? A gente tem toda a gravação da missão. Então ele vai falando, ó, o objeto está a 20 milhas. Ali uns 2 minutos ele falava, o objeto está a 18 milhas. E foi se aproximando, né? 5, 4, 3. Quando chegou a 2 milhas, o OVNI começou a acelerar, em zigue-zague, acelerando. E daí ele fala, o objeto está a 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas já, 10 milhas, e o objeto foi. Quando deu 20 milhas, ele perdeu o contato no radar. Tá? A gente vai ver o arquivo 7 que tem essa aceleração, também é uma reconstituição de voo, tá? Essas reconstituições eu tenho inteiras lá no canal Fenômeno, para quem quiser ver depois. Ok, eu tenho um contato aqui agora. O contato a 2 milhas e meia. Estou na 1,0. Consiga esse contato. Foi difícil agora. 11 milhas. Acelere para ponto norte de março. Vamos para ponto norte. 10 milhas e meia. Direct, tocando corrente. 6,9 mais. Direct. 10 milhas. Confira. Aumentando a distância, confira. Alcance. 3.000 milhas de novo. Direct. Negativo. Curvando a esquerda. Cinco milhas. Nós estamos aumentando de novo, viu? Nós estamos rápido. 10 milhas. 14 milhas já. Nós estamos serviço. 20 milhas, 21 milhas, estamos aumentando muito rápido. Está aí a tela. Tem dentro disso, tá? Excelente, perfeito. Tem dentro disso, aparentemente curvou a direita. E aí, quem ficou comendo poeira nessa história? Né? O avião, maior esforço para chegar perto do objeto, o objeto deixou, vem pertinho, né? Quando veio, foi embora. Graças a Deus, né? É, Vai e ele que o estava objeto armado, quer- né? Vai que o objeto queira encarar aquela cacinha lá enferrujado. Nossa. Ô, Jacques,
Oi? No áudio ele afirma que não estava vendo objetos, Aham, estava sim. pegando no radar, isso. Pegava no radar e no sensor de mira. Mas ele não via visualmente? Não, ele não via. Mesmo a 5 milhas? Mesmo a 5 milhas. E ele chegou a 2 milhas do objeto e também não viu nada. Deus, né? Doideira. Aqui o Major Jordão, capitão na época, ele decolou neste caça, o FAB 4849, decolou às 10h50, próximo. E ele chegou a ver uma luz vermelha, que eu tenho quase certeza que seja o mesmo vermelhão que a gente falou em outro momento. Porque ele olhou exatamente no ponto de saída desse objeto vermelho que a gente falou antes. Então, ele foi perseguido por 13 objetos. Então, ele estava em voo. E aí o controle falando que havia objetos à frente. E em dado momento ele fala que havia objetos às 6 horas da aeronave. Ou seja, estava atrás dele. E os objetos fizeram voo em formação. Ele voou em V que a gente vê, né, nas coisas. E ele fez essa manobra em seguida para tentar ver se tinha objetos. E não tinha. E a gente vai ver na reconstituição os objetos se colocando e a gente vai ver para onde que eles foram depois. Isso a gente não conhecia ainda. Através da reconstituição eu pude descobrir o paradeiro deles. E não era só os 13 objetos. Havia mais um ali próximo e um outro avião que estava passando também, conforme a gente descobriu nas gravações. Pode pôr lá o arquivo 8, por favor. Mas tem a gravação de que ele fala isso. Né? Tem. Ele conta isso. Tem. Antena 275 a 25 milhas. Eu estou vendo algumas coisas piscando na minha frente. Tem a luz piscando bem à frente, mas não sei o que se trata do que você me reportou que está vendo aqui.